Olá, queridos, estamos de volta a mais um programa Palavra da Cruz e hoje eu quero dar continuidade um pouquinho sobre o que nós começamos a falar ontem. Nós conversamos sobre Colossenses 1, a partir do versículo 15, essa oração, a supremacia de Cristo aqui, Paulo falando a respeito de Jesus, quem Ele é, o que Ele fez, e é uma das declarações mais belas que nós encontramos na palavra de Deus. Ele fala, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Essa é uma declaração magnífica. Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, aqui descrevendo quem Cristo é e tudo aquilo que ele fez. Ele trouxe a paz. Mas por que ele trouxe a paz? Porque ele precisou morrer numa cruz por nós. E aqui, a partir do 21 e 22, Paulo apresenta o porquê disso. O porquê, o evangelho que de fato ele se tornou ministro. E aqui ele fala, a partir do versículo 21, Colossenses 1, 21, fala: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Aqui ele começa falando a condição do homem. Antes vocês estavam separados de Deus. Lá no princípio, em Adão e Eva, Paulo aqui ele recorre àquilo, Paulo aqui ele recorre à queda do homem, à separação eterna do homem a partir do pecado. Deus ele falou a Adão e Eva, se vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. E a morte ali era também a física, mas a morte espiritual, essa separação eterna de Deus. E aqui ele fala, antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu acho que eu estou fazendo que é bom, sem o Espírito Santo, sem Cristo Jesus na minha vida, é mal aos olhos de Deus. Nós somos considerados inimigos de Deus. E quando nós olhamos aqui no versículo 30, ele fala que ele estabeleceu a paz pelo sangue derramado na cruz. Ontem eu falei um pouquinho, algo aqui político, algo militar, entre duas nações que estão em conflito constante, que estão ali um lutando contra o outro, e se levanta alguém e declara a paz, apaziguando aquilo que antes eram inimigos. E aqui quando nós vemos, nós somos inimigos de Deus, sem Cristo Jesus, sem a cruz de Cristo, sem crer nele como Senhor e Salvador, nós somos inimigos de Deus e nós precisamos dessa declaração de paz nos nossos corações, crendo em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Essa proclamação de paz que só Cristo tem o poder de fazer em nossas vidas. E aqui o apóstolo Paulo continua: mas antes vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Ele quem? O próprio Deus. O próprio Deus teve que agir para trazer a paz a nós, porque por nós mesmos, nós somos incapazes de fazer alguma coisa significante na presença de Deus. Nós precisamos do seu Espírito Santo, nós precisamos de Cristo Jesus falando por nós, para aí sim conseguirmos fazer algo que agrade e glorifique o nome de Deus. Ele fala, mas agora ele, o próprio Deus, os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte. Então, lá no princípio, Deus ele falou para Adão e Eva: se vocês comerem do fruto, vocês morrerão.
A morte era o castigo pelo pecado. O pecado gera a morte. Mas quando nós pensamos ali em Adão e Eva, nós vimos que eles não morreram. Fisicamente falando, eles não morreram. O espiritual, eles receberam ali as consequências, eles receberam o castigo ali por terem pecado, por terem desobedecido a Deus, mas a morte física não veio. Mas se você lembrar da história, se você lembrar do que aconteceu, Adão e Eva, eles estavam nus no jardim. Eles não sentiam vergonha disso. Logo, quando eles comeram o fruto, seus olhos se abriram e eles sentiram vergonha de estarem nus, eles se esconderam, tampando ali as partes com o mato, com folhas, não sei. Mas quando eles saem do jardim, quando eles são expulsos do jardim, eles já estão vestindo roupas com pele de animal. Deus, ele teve que sacrificar ali um cordeiro para cobrir a vergonha do pecado, para cobrir o pecado do homem. Então ali nós vemos que a morte aconteceu, mas um inocente, um animal, um cordeiro ali inocente, perfeito, foi morto no lugar do homem e da mulher, para cobrir a vergonha deles, a roupa que eles estavam usando. E ali Deus, ele já estava mostrando aquilo que iria acontecer lá na frente em Cristo Jesus. Jesus, ele teve que morrer. Jesus, ele teve que entregar o seu corpo mortal, o seu corpo físico para a cruz do Calvário. Ele teve que entregar o seu corpo para a morte. E aqui nós vemos que ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Cristo Jesus, ele morreu na cruz, ele pagou o preço do meu e do seu pecado. Ele sentiu no seu corpo a dor do pecado. No meio espiritual, ele sentiu a separação de Deus. E ali ele pagou o preço para que nós fôssemos reconciliados. Ali estava a declaração de paz. A declaração de paz dada por Cristo Jesus entre eu e Deus, entre o homem e Deus, entre o pecador e o próprio Deus. E tudo isso mediante a sua morte, para apresentá-los, para apresentar o homem na presença de Deus, diante dele, santos, aqueles separados, aqueles que são separados para si, a qual Deus separou para si, esses santos, inculpáveis, a qual antes a culpa caía sobre eles. Agora a culpa caiu em Cristo e os homens se tornam inculpáveis. A condenação já não estava mais sobre ele, porque Cristo levou sobre si as nossas iniquidades. Cristo levou sobre si a nossa culpa e pagou o preço, pagou a sentença. Cristo Jesus, ele foi sentenciado à morte no meu e no seu lugar, para que nós nos apresentássemos na sua presença, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. O diabo, ele está no mundo para acusar aqueles que são de Cristo, mas Cristo na cruz do Calvário pagou o preço dos nossos pecados, nos tornando inculpáveis diante de Deus. E isso é fantástico. O próprio Deus entregou o seu Filho inocente para pagar o preço dos seus inimigos, para tornar os seus inimigos filhos adotados por ele. Isso é algo, gente, fantástico. Isso é algo que nós não encontramos em nenhum outro lugar, apenas na palavra de Deus. E aqui o texto ele continua, versículo 23: desde que continuem alicerçados e firmados na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse é o evangelho puro e simples. O evangelho a qual mostra, aqui está os passos que nós temos que pregar, aqui está a pregação do evangelho. Nós temos que mostrar para as pessoas que nós somos pecadores, que nós somos inimigos inculpáveis, mas em Cristo Jesus e por meio do seu sacrifício, nós nos tornamos santos, inculpáveis. Nós somos reconciliados com eles. E a partir disso nós temos que alicerçar a nossa vida e firmar a nossa vida nesta fé,
desde que nós temos que continuar e não nos afastarmos dessa esperança que é o Evangelho. E além disso, nós temos o nosso papel, é proclamar a todas as pessoas este Evangelho. Queridos, aqui está um resumo, aqui está um texto magnífico. Antes ele começa a falar quem Cristo é, o autor de tudo. Tudo foi criado por ele, tudo foi criado para ele, e nós vemos aquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. Ele entregou a sua vida, ele sentiu no seu corpo mortal, no seu corpo físico, toda a dor, toda a consequência do pecado. Ele sentiu ali, e o inocente foi entregue aos seus acusadores. O inocente foi entregue à morte, por amor a nós, por amor ao pecador. E é por isso que nós declaramos aqui que Cristo Jesus, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tudo foi feito para ele, tudo foi feito por ele, tudo foi feito para a honra e glória dele. E lá no final, um dia, mesmo as pessoas que não creem, estarão ali declarando que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas essas pessoas condenadas, mas aquele que aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador viverá eternamente, face a face com ele, adorando, engrandecendo e exaltando o seu nome. Queridos, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, então que possamos de fato viver uma vida de honra, glória, que exalte Cristo Jesus e que proclame a salvação que ele nos deu por meio da cruz. Esse é o nosso papel. Então, queridos, ame mais e mais esse Deus, ame mais e mais Cristo Jesus, que deu a vida por nós, e viva uma vida para honrá-lo, engrandecê-lo e exaltá-lo. Amém? Então, que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.